Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo falando sobre versões antigas do Windows. Nesse momento eu trago uma tão antiga que só por essa tela de login você já deve imaginar o quão antiga ela é. Escuta só essa música de login, acredito que se você for um nostálgico assim como eu, se você já viveu essa época ou conhece esse sistema, essa musiquinha de login vai te trazer grandes recordações. Essa versão tão querida do Windows, também odiada por muitos devido às suas incompatibilidades e bugs e telas azuis, trago para vocês o Windows Millennium Edition ou simplesmente o Windows ME, tal qual ele mostra aqui ó, no menuzinho do lado. Esta versão do Windows, além desses problemas citados, trouxe também algumas inovações e novidades no mundo aqui dos PCs. Ele trouxe algumas melhorias na parte de multimídia, ele trouxe o Windows Media Player, que agora você não precisaria logo de cara instalar um player de terceiros para que você possa ouvir as suas mídias. Ele trouxe o Windows Movie Maker para que você pudesse editar os seus maravilhosos vídeos. Ele trouxe basicamente um outro recurso que ele é utilizado até hoje nas versões atuais do Windows, que é a restauração do sistema. Quando você tem algum problema aí na tua máquina, você instala ou desinstala algum programa, altera alguma configuração, e aí você utiliza a restauração do sistema para que você possa reverter aquela situação e voltar o computador a um ponto específico. Você escolhe ali uma data, ele vai ter uma lista das datas para você, você volta naquele ponto e pronto, seu PC volta como se nada tivesse acontecido. Restauração do sistema foi iniciada aqui no Windows ME e funciona praticamente até hoje. Eu não sei se o pessoal usa tanto, mas que ainda existem nas versões atuais do Windows. O Windows Millennium, pessoal, ele foi lançado no ano 2000 para substituir o até então campeão do mercado, que era o Windows 98 SE. Porém, devido a esses vários problemas de incompatibilidade com drivers, tela azul, vários travamentos e tudo mais, se mostrou bastante instável e o pessoal preferiu continuar utilizando o Windows 98 SE. Poucas pessoas realmente utilizaram o Windows Millennium quando ele foi lançado, ou até muito tempo depois, até porque o Windows XP foi lançado logo em seguida. O Windows Millennium ele foi lançado no ano 2000, praticamente no ano 2001 já foi lançado o XP, então as inovações que o Windows XP trouxe, melhorias, não tem nem como se comparar com as que trouxeram o Windows ME. Então muitas pessoas permaneceram no Windows 98 até migrar diretamente para o Windows XP ou até mesmo o Windows 2000, que ficou também bem popular na época. Pessoal, a navegação na internet, basicamente ela não funcionou adequadamente aqui no Windows Millennium. Eu dei uma pesquisada se existia algum navegador que funcionasse de forma aceitável aqui no Windows 98 ME, porém eu não encontrei. Se você conhece algum que funciona, sabe de alguma manha para fazer isso funcionar, deixa aí nos comentários que depois eu faço um vídeo atualizado mostrando como instala esse programa, navegando de forma tranquila. Porém, eu peço que você deixe aí nos comentários se você realmente sabe se funciona, conhece, tá? Não vá colocar aqui no comentário o que você ouviu no blog tal, no site tal, ou que o vídeo tal mostrou, não. Coloca se você realmente sabe, se você realmente conhece e se funciona, ok? Aqui no Internet Explorer 5, se a gente digitar aqui google.com, o Google ele abre porque a página inicial aqui do Google ela não tem muitas restrições em relação a essas plataformas mais antigas. Vários outros sites aqui mais antigos, eu não tenho uma lista de sites antigos aqui, provavelmente vão funcionar aqui nesse navegador, mas os atuais não. Se eu fizer aqui uma busca como, por exemplo, algum site qualquer, ele vai trazer aqui alguns resultados, porque essa página inicial do Google ela é bem simples, tá? Mas se eu clicar em algum desses resultados, provavelmente não vai abrir porque os protocolos de segurança, de criptografia não são mais os mesmos dessa época comparando com a época atual. Então os navegadores eles têm aqui no seu código-fonte
uma configuração para a época que era compatível. Hoje existem novos protocolos de criptografia e vários detalhes diferentes que fazem com que os navegadores tenham que ser atualizados ao longo do tempo e não funcionam essas versões mais antigas, tá? Se a gente olhar aqui em meu computador, o basicão de sempre, as unidades de disco. Outro detalhe aqui do Windows Millennium 98 também, até do 95, era basicamente essa barra de tarefas e o menu iniciar que permaneceram até no Windows 10 exatamente dessa forma. O Windows 11 ele trouxe algumas modificações mais radicais nessa questão aqui da barra de tarefa, mas ainda assim ele ainda tem um pouquinho dessa barra de tarefa no Windows 11 ainda, tá? Basicamente aqui nós temos a barra de tarefa com o controle de volume. Eu acho legal fazer isso aqui, ó. Com o relógio, visualizar aqui a data e hora, 2025, março, dia 21. Atalho de programas aqui principais que a gente utiliza e o menu iniciar com as suas categorias aqui, ó, acessórios, que é acessório, tem o Paint, tem o Windows Explorer, o WordPad, calculadora, tem jogos, a parte de comunicação, de entretenimento, apresentação de slides do Windows Millennium, controle de volume, gravador de som, Windows Media Player, acessibilidade, enfim, todo o básico que você já conhece do sistema do Windows a gente tem aqui. Um problema também bem grande que surgiu aqui com o Windows Millennium foi que o MS-DOS ele não tem mais aqui o seu core de forma real aqui dentro do Windows Millennium, mas sim como se fosse, eu não sei se é a palavra certa, uma emulação. Então alguns programas que funcionavam muito bem no Windows 98, 98 SE em modo DOS, aqui no Windows Millennium eles começaram a ter problemas devido a esse modo de... seria como se fosse uma máquina virtual, seria uma emulação. Nós até temos aqui o MS-DOS, ó, nos acessórios, porém isso aqui não é um DOS de modo real, tanto que algumas aplicações que funcionavam perfeitamente em MS-DOS não funcionaram aqui no Windows ME, pelo menos nativamente tiveram que passar por alguns processos. Aqui a gente tem basicamente todas as funções aqui de um MS-DOS emulado. Vocês lembram aqui desse Fdisk? A gente utilizava para criar partições, formatar, excluir, deletar, fazer, enfim, mexer aqui nas unidades de disco. No Windows no Windows atual a gente tem lá o gerenciador de partições, totalmente visual. Aqui a gente tinha o Fdisk, que era o que a gente tinha na época e funcionava muito bem, tá? Vou sair aqui dessa tela do MS-DOS que não me interessa por enquanto. Pessoal, eu fiz essa instalação do Windows Millennium de forma muito rápida, tá? Eu vou deixar um pedaço, esse processo de instalação aqui nesse ponto na tela, para que vocês possam acompanhar aí todo o processo de instalação, que ele é muito simples, sem novidade. É lógico que se a gente for comparar hoje o sistema de instalação do Windows 7, 10, 11, ele é muito mais simples e intuitivo. O Windows Millennium, o Windows 98, eles eram um pouquinho mais chato, principalmente na parte inicial. Normalmente tinha que dar um boot pelo um disquete para depois buscar ali a unidade de CD, para poder então iniciar a instalação. Dava para embutir o boot diretamente no CD de instalação. Muitas pessoas não usavam dessa forma, não era necessário, mas quem trabalhava na época e fazia muitas instalações, às vezes era interessante fazer essas implementações, ok? Pessoal, o Windows Millennium é um querido aí dos anos 2000, muitos usaram, muitos não gostaram, outros amaram, mas fica aí como nostalgia, fica aí como um flashback muito bacana nesse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, abraço e até um próximo vídeo.